E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, que o Frederico Crepe era chato, que ele é chato, eu já sei, eu já sabia. Enfim, ele demonstra isso todos os dias nos podcasts que ele vai e tudo mais, e no próprio canal dele, né? Muito embora eu não acompanhe muito o canal dele, mas o que eu conheço do Crepe é o que ele fala em podcast, né? Eu não perco meu tempo ali indo no canal dele para ver nada. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, o que eu não sabia é que ele era também um covarde. Por que você está dizendo isso? Gente, ele fez um vídeo. Mas que loucura de vídeo que esse cara fez, mas que loucura. Ele ele coloca o título do vídeo como quanto ele recebe do Ciro Gomes e tudo mais. Só aí já é uma covardia, porque o título é uma coisa, o vídeo é outra. Mas tudo bem, é o tal do clickbait. Mas clickbait não é mentira, não, tá, o Crepe? Você tem que entregar, o YouTube vai te punir. Já começa por aí. Segunda covardia que ele fez no vídeo. O cara me fez uma narrativa no vídeo dele, ah, embora ele tenha citado o Pedro Ivo, mas querendo me citar, porque ele falou: não, essas pessoas estão com muitas mentiras contra os webcomunistas, contra o Jones Manuel, e o Pedro Ivo tem que dar um freio nessas pessoas. Essas pessoas, ele está falando de mim, gente, tá? Ele está falando de mim. Ele já postou lá no Twitter dele um print do layout do meu canal, falando que só fala do Jones, essa coisa toda, enfim. Vamos entender a covardia desse cara ponto a ponto, porque quando eu vi, eu falei, não é possível. Mas vamos lá, vamos entender direitinho. Pô, Adriano, para não ficar só nas suas palavras, mostra o que esse cara falou. Tá, vou mostrar agora, ó, vamos lá. Ciro Gomes, fica aí que vocês vão saber de tudo. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Eu também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queira ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço e boas-vindas. Bom, gente, obviamente aquela fala no início do vídeo, ela foi uma grande brincadeira, né? Eu não recebo nenhum centavo Você jura? do PDT ou de qualquer outra estrutura política para estar aqui com vocês. Mas por que eu trouxe essa provocação inicial? Na semana passada eu fiz alguns comentários que ganharam um pouco mais de projeção ali do que a média recente do canal e eu vi um comentário, né, um tipo de comportamento, na verdade, né, muito curioso, especialmente aqui no YouTube, de pessoas tentando encontrar justificativas meio que ocultas ali porque eu falo, porque eu estou comentando. Por exemplo, eu fiz um vídeo dizendo que, na minha opinião, o Ian Neves banalizou o termo fascismo ao criticar a fala do Boulos no Três Irmãos, quando ele atacou de forma rasa ali o que ele chamou dos revolucionários de apartamento. Inclusive, eu também fiz um vídeo criticando a fala do Boulos, o que gerou polêmica também num outro campo, dessa vez os lulistas. Só que no vídeo do Ian apareceram ali alguns comentários, né? Inclusive apareceu um comentário de uma figura bem relevante na Unidade Popular, né? Falando que eu tinha me revelado que eu era oportunista e tudo mais, como se houvesse uma grande máscara, uma grande operação ali por trás dessa atuação, desses comentários que eu faço aqui na internet. Eu vi alguns comentários também no Substack, onde eu estou tentando começar agora ali publicar alguns textos, algumas análises, insinuando que a minha intenção aqui seria, abre aspas, né, make Ciro great again, né, uma expressão que eu sei. Bom, até aqui nada do que ele falou me interessa. O que vai me interessar realmente é reagir, mas eu não vou passar, não. Vamos ouvir ele. Ele é chato, tudo bem, tá? Mas vamos ouvir o que me interessa, já já ele vai entrar. Vamos lá. Sei muito bem de onde ela vem e eu já vi circular em outros grupos como se houvesse ali uma estrutura cirista escondida nas sombras, como se eu estivesse trabalhando ali por um retorno do Ciro, né? Quando é evidente que o Ciro não será candidato em 2026, eu falo isso abertamente, inclusive comprando briga com parte do público que gosta dele, que me acompanha aqui no canal. Eu já disse várias vezes que ele não tem condições de ser candidato, que não tem estrutura para se eleger e que se eu tivesse no lugar dele, eu sequer entraria na disputa presidencial. Mas como muita gente não acompanha o que você fala de forma consistente e não sabem do que você está falando, né, elas criam essa narrativa de que você está ali como uma peça de uma máquina política maior que está sendo financiado, que está sendo orientado, estruturado. E o período
Elitizou a parada agora, hein? Não sabem do que a gente está falando, ou seja, traduzindo, é todo mundo burro, não entende o que eu estou falando, aí fica me acusando de receber dinheiro do Ciro. Engraçado que o seu público, Crepe, o seu público faz a mesma coisa, né? Você está reclamando aí. Nada do que ele falou aí me interessa, mas eu vou ter que dar essa cutucada, porque aí ele foi bem hipócrita, tá? Porque isso que ele está acusando outras pessoas de fazer, o público dele faz, tá? O público dele, o público do Tamir Felipe, vira e mexe, vem aqui nos comentários dos meus vídeos me acusar de receber dinheiro do PT para estar aqui no YouTube defendendo o PT. Ou seja, então eu devo chamar seu público de burro também, que não sabe do que eu estou falando, Crepe, porque eu sou inteligentão, eu sou fodão, e as minhas análises ninguém consegue acompanhar de tão foda que eu sou, né? Aí as pessoas têm que me acusar. Mas tudo bem, não resisti. Vamos ver se ele entra no que me interessa mesmo. O eleitoral é muito propício para esse tipo de leitura. A temperatura da disputa política ela sobe, as pessoas entram nesse modo de batalha e é aquele modo de batalha que atropela limites, né? Inclusive limites morais. Eu dou exemplo, né? Existem páginas aqui que são ligadas ao Pedro Ivo, por exemplo, a quem eu mando um abraço bem apertado, que internalizaram essa ideia de que estão numa grande cruzada contra setores que, segundo eles, querem derrotar o PT a qualquer custo para depois reconstruir uma nova esquerda no lugar. E aí os ciristas querem fazer isso para poder botar o Ciro Gomes no lugar e os comunistas querem fazer isso para botar o Jones Manuel no lugar. E aí essa turma ela trata a disputa numa guerra permanente ali contra essas críticas mais à esquerda ao Lula, ao petismo. E aí, a partir dessa lógica de guerra, algumas dessas páginas acham, inclusive, que vale tudo, né? Edição maldosa de vídeo, insinuação de coisa que você não falou, ataque pessoal baixo, rasteiro, muita mentira, porque na cabeça deles eles estão lutando uma batalha histórica. E aqui eu faço até um apelo para o próprio Pedro para tentar colocar algum freio nessas pessoas, primeiro porque não tem nenhuma batalha, né? Mas eu sei que eu não tenho como tirar. Vamos lá. Aqui ele entrou na parte que me interessa. Deixa eu fazer algumas observações aqui, tá? Ele diz que algumas páginas ligadas ao Pedro Ivo, o que esse covarde está querendo dizer, sou eu, só que ele não tem coragem de citar meu nome. Aí ele fala algumas páginas ligadas ao Pedro Ivo, mas é de mim que ele está falando, tá? É de mim que ele está falando, ele só não é homem suficiente para citar meu nome, mas é de mim que ele está falando. Ele nem queria citar o Pedro Ivo nesse vídeo. Você já começa errado, Crepe, pelo seguinte fato. Não existe ligação com o Pedro Ivo, cara. O Pedro Ivo, vamos lá, é dono do canal Ateu Informa, ele tem as opiniões dele, ele tem as análises dele, ele tem o trabalho dele lá. Eu sou dono do canal Reflexões Contemporâneas, eu tenho as minhas análises, as minhas opiniões, eu não tenho nada a ver com o Pedro Ivo, tá? Já começa por aí. Então, autolar. Ninguém aqui é apêndice de ninguém, tá? Pedro Ivo tem o trabalho dele, respeito, há muito tempo ele tá, muito embora ele acordou tarde, tá? O Pedro Ivo assumiu essa luta muito tarde contra os webcomunistas, o Merlin assumiu primeiro, muito lá atrás, mas ninguém aqui é ligado ao Pedro Ivo. Pedro Ivo já veio no meu canal, se ele quiser, ele vem quantas vezes quiser, mas eu não tenho ligação com o Pedro Ivo. Eu tenho a minha opinião, minhas análises, e o Pedro é dele. O Pedro Ivo tem que botar um freio nessas pessoas. Como assim? O Pedro Ivo não é líder de ninguém. O Pedro Ivo só manda no canal dele, tá? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Não, gente, eu não estou atacando o Pedro Ivo, eu só estou deixando uma coisa clara. Porque da maneira que o Crepe falou, parece que o Pedro Ivo é o líder de todo mundo e que ele que manda. Não, ataquem, gente, agora defendam, agora parem um pouquinho. Não, Crepe, não. Não. O Pedro Ivo ele é líder, sim, do canal dele, que se chama Ateu Informa. Aqui, no Reflexões, quem manda sou eu, a estratégia aqui, quem decide sou eu, e outra coisa, ataques rasteiros, baixos e inventar mentiras, né? Aí você está descrevendo vocês. Vocês não estão descrevendo, porque aqui, eu posso responder por mim. Eu só posso responder por mim, tá? Não posso responder por mais ninguém. Respondendo por mim, minhas análises e minhas opiniões sobre vocês não tem mentira nenhuma. Nenhuma. Ao contrário de vocês, que suas análises são, na sua grande maioria, fake news e mentiras contra o governo Lula. Tá?
E eu provo isso aqui todo dia. Então não tem ataque rasteiro, não tem ataque pessoal, tem defesa da verdade. Já começa por aí. Então vamos lá. As mentiras vêm de vocês, as fake news vêm de vocês, e Pedro Ivo não é líder de ninguém a não ser dele mesmo, tá? Não venha me colocar como liderado de Pedro Ivo, que eu não sou. Eu sou independente aqui, eu faço o que eu quero. Inclusive, ele fez uma live lá, me disseram aqui, Adriano, porra, o Pedro Ivo falou lá que você é paranoico, que não concorda. Foda-se a opinião do Pedro Ivo para mim, cara. Respeito o Pedro Ivo, sei que ele faz um bom trabalho, mas a opinião dele é dele, tá? É igual meu falecido pai falava, opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Então, meu trabalho não vai parar por causa da opinião de Pedro Ivo e nem de ninguém, tá bom? Então, já começa por aí. E você é covarde, porque se você fosse homem, você falava, ó, e aquela outra página lá do Adriano, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, mas você não é homem. Cito o Pedro Ivo, porque sabe que o Pedro Ivo é muito complacente com vocês, né? Sempre foi. Pedro Ivo sempre foi complacente com vocês. Há muito pouco tempo que ele acordou, e eu não vou mais passar pano, tá? Que bom que ele acordou, que bom que ele adotou a luta, mas ele não é pioneiro nessa luta, ele não tem o pioneirismo. Quem tem chama-se Merlin das Trevas. Então, alto lá, ninguém aqui está fazendo ataque pessoal, ataque rasteiro agora. A partir do momento, Crepe, a partir do momento que vocês podem falar o que quiser, falam o que querem sobre o governo Lula, vocês também têm que ouvir, tá? Esquece Pedro Ivo, tá? Seu problema é comigo, esquece Pedro Ivo. A partir do momento que você fala o que quer, você tem que estar disposto a ouvir o que não quer. Seja homem, tá bom? Vamos lá. Tirar isso da cabeça das pessoas, não tem como fazê-las abandonarem esse delírio. E o que eu posso fazer é pedir que se mantenham certos limites, porque há limites morais que estão sendo ultrapassados, que foram ultrapassados, e eles sabem muito bem do que eu estou falando, especialmente uma certa página que voltou ao Twitter agora para atuar diretamente nessa lógica de guerra eleitoral, né? Inclusive uma página que me acusa de debochar de incitação ao homicídio em relação ao Pedro, uma parada que não faz nenhum sentido e que eles pegam basicamente uma questão lá que eles tiram de contexto para poder fazer um ataque rasteiro, né? E aí essa turma acha válido, inclusive sai proferindo ataque a outras pessoas, pessoas que nem estão envolvidas nesse debate mais acalorado da internet, né? De forma gratuita, de forma baixa, de uma forma que eu nem entendo muito bem o porquê. Embora eu entenda que isso diz mais sobre essas pessoas atacando e sendo desonestas desse jeito, em relação à falta de limite moral, do que qualquer. Não tem desonestidade. E você tem razão. A desonestidade tua, do Tamir Felipe, dos web trabalhistas e do web comunistas diz mais sobre vocês, tá? Do que sobre qualquer outra pessoa. Porque vocês são extremamente desonestos, extremamente mentirosos e extremamente fake newseiros. Só vivem de fabricar fake news contra o governo Lula, tá? Só vivem disso. Ah, não, mas tem crítica sim, não tem só mentira não. É viuvinha de web comunista falando, tá? É só mentira sim, é só fake news sim. Vamos continuar ouvindo. Coisa. E por que eu trago essa reflexão? Eu trouxe essa discussão porque a gente precisa falar sobre máquina política, sobre como a gente percebe certas movimentações, sobre a questão política também, né? Porque existe um efeito psicológico, existe um efeito político nesse elemento dessa guerra eleitoral que eu estou falando aqui com vocês, e existe também um efeito de normalização de práticas políticas que estão abrindo mão de critérios morais ali básicos em nome de uma disputa que eu não sei muito bem qual é. E isso precisa ser discutido com calma. E aí eu quero explicar melhor esses pontos, colocar a bola no chão, deixar claro o que eu estou defendendo, quais são as minhas percepções sobre o mundo, sobre a política, sobre o Brasil, e também por que essas leituras conspiratórias elas acabam se equivocando. E mais, né, elas acabam se desmoralizando. Primeira questão mais pessoal, né, até para balizar a visão de quem me acompanha aqui. Né, o que eu realmente defendo? Eu defendo que o PT precisa ser destruído para surgir uma outra força no lugar? Não, eu não defendo isso. Eu não defendo isso no sentido de que a gente precisa a qualquer custo, né, acabar com o PT. E outra coisa, quer saber? O que me interessava já foi. Sua opinião não me interessa, tá? Sua opinião não me interessa nem um pouco. O que me interessava nesse seu videozinho de merda, eu já ouvi e já fiz minhas considerações. Valeu, gente. Tamo junto e vamos continuar na luta desmascarando esses imbecis, esses mentirosos. E cuidado. E cuidado. Tem gente fingindo que está na luta do nosso lado e não está. Logo, logo eu vou revelar para vocês quem é. Cuidado.
Tem gente oportunista do nosso lado aí, cuidado, tá?